Olá, rapaziada, sempre procurando algo para aprender para que está na vida, isso é bom. Vamos falar sobre orçamento, uma coisa que aí muitos abandonam até a oficina porque não sabe como está cobrando, as contas não batem, não fecha, lógico, alguma coisa está errada. Vamos falar sobre orçamento, mas antes de falar sobre orçamento, valores, entenda aí esse começo de vídeo para me explicar o porquê os valores que eu vou citar. Então entenda o porquê. Você vai ter que ter tudo isso, correto? Estou falando que vocês têm que ter o que eu tenho. Vocês vão ter o que vocês achar que tem que ter no seu dia a dia. Eu estou falando sobre ferramenta. Vocês têm que ter aparelho, né? Chaves, bits, parafusadeira, sacadores. Isso aqui ninguém vai te dar e você não vai arrumar de graça. Você tem que comprar tudo. Tem esses aparelhos também. Tudo isso você tem. Tem que ter no nosso ramo, ok? Beleza? Tudo isso aí. Isso aqui já fica aqui na bancada, porque isso aqui é todo dia eles são usados. Sacador para rolamento, bits para as ferramentas Bosch, certo? Então, já tem uma caixinha aqui, que essa daqui já é das antigas, mas eu não quero jogar fora, deixa sobrando aí, ó. Tem esse monte aí de articulada, de carta articulada que tem que ter, vocês sabem que tem que ter. Ó, tem essa caixa também aqui, ó, de ferramenta aqui, são as catracas que quando vem aqueles martelão grandão, precisa de umas catracas também, que não é barato essas ferramentas. Tem outra caixinha aqui, ó, de boca. Então, ferramentas que você precisa ter. Então, você tem que ter, olha lá, um monte de coisa que você tem que ter. Parte elétrica que você usa todo dia, você tem que estar usando a parte elétrica. Acho que aqui a oficina gasta mais do que a minha casa em parte elétrica. Você tem que ter esmeril, você tem que ter, você tem que ter dinheiro para você comprar. Você tem que ter uma morsa que você pagou, você comprou também. Você tem que ter uma dessa aí, ó. Fica aí no cantinho aí, ó. Você tem que ter uma dessa quando você pega oficina que entra bastante esmerilhadeiras, lixadeiras das grandes. Você não consegue sacar o rolamento sem a dessa aí, que não custa barato. Você tem que estar sempre com um dinheirinho sobrando para você fazer não é estoque, mas sim algumas peças sobrando, igual alguns induzidos que mais saem, então você tem que ter, certo? Aqueles que você sabe que sai direto, para você não ficar correndo, perdendo tempo. Então você tem que ter um dinheirinho para esses investimentos. Investimento de graxa que usa muito, esmerilhadeira, lixadeira, não pode ter dó delas, porque elas faz parte do trabalho. Você tem que sempre ter um dinheirinho sobrando para você ter as peças para você fazer o serviço, entendeu? Tem que estar sempre em dia, ó, novinha, ó, novinha. Então você tem que ter, ó, tudo novinho, as franjas. Você tem que ter, não estoque, mas você tem que ter, ó, as molinhas. Serra mármore estraga muito. Você tem que ter algum recurso, você tem que ganhar. Se você não ganhar nos seus orçamentos, você não consegue repor nada, nem pagar suas contas, para poder ajudar outras pessoas. Veja bem. Você tem uma oficina para você manter. Você tem uma casa para você colaborar nos orçamentos da sua residência. Você montou uma oficina. Você teve gasto, cara. Entendeu? Para poder ajudar outras pessoas. É todo mundo que vai arrumar a ferramenta
que vai guardar em casa, a maioria usa elas, cara, para ganhar dinheiro. É justo que você também ganhe, entendeu? Então você tem que manter tudo isso. Vocês viram aí? Vocês viram aí? E agora, por que eu ter tudo isso, cara? Qual é o meu lucro? Qual é o meu ganho nisso tudo? Sem contar que tudo vai se acabando e você tem que comprar outro com o tempo. Então vamos lá. Em geral, você estipula sua mão de obra. Não pense que você cobrando uma mão de obra de R$40 e querendo meter 50% em cima das peças que o cliente vai pagar, a maioria pode fazer isso. Você pode cobrar 50 conto a sua mão de obra. O que é a sua mão de obra? Tudo isso que você vai usar, que você comprou para usar, o tempo seu que você vai abrir e montar. Aí vem as peças que o cliente é que vai bancar. Então, se você cobrar R$50 aqui, a sua mão de obra, vou pôr aqui R$50. Mão, só pôr isso aqui, é a sua mão de obra. Vamos lá. Depois nós vamos falar aqui do martelete. É tudo a mesma coisa, mas valores vão mudar. Cada ferramenta tem o seu valor. Ah, minha mão de obra é 50 para tudo. Isso não existe. Cada ferramenta tem uma dificuldade. Umas te dá mais mão de obra, te dá menos, por aí. Mas valores de peça, ele vai ir para o cliente, seja se for 500 conto de peça ou se for 50 de peça, é do cliente. O seu é um só. Martelete da mão de obra é uma coisa, serra mármore é outra, serra circular é outra. Vocês vão entender melhor, se prestar atenção. 50, serra mármore. Sua mão de obra é 50? Vai vendo. Aí você vai, um induzido. 90. Ó, presta atenção, isso aqui não é seu. 90 mais um carvão de 15. Igual 105. Certo? Fora a sua mão de obra. Esse aqui é do cliente. Você vai ganhar isso aqui. Você vai fazer outras coisas na máquina, é isso que tem que ser feito. Você vai colocando o valor do que vai ser feito aqui, que você vai trocar. Se você não trocar nada, arrumou um reparo técnico, você só vai ganhar sua mão de obra. Só um reparo, não trocou nada. Se você trocou, você põe aqui. Ah, mas e se eu tiver que trocar bobina, se eu tiver que trocar rolamento? Você vai pôr aqui. Esse é o custo de quem vai pagar. O seu continua sendo esse aqui. Mas esse valor que você está cobrando, ele não é justo para você. Por isso que muitos fecham. Porque aqui temos só dele. Então, ele vai gastar 155, um induzido e um carvão. Certo? Agora, e se leva essa máquina? Se ele leva essa máquina e em seguida volta queimada, qual é o lucro seu desses 50 aqui? Você já vai perder porque você vai ter que fazer tudo esse valor de graça. Muitos cobrariam, deu 105, cobraria 210 para cobrir uma eventual volta do induzido queimado. Você pode também fazer se quiser. É um direito seu. Você está garantindo sua garantia, que se o cara queimar lá em seguida. Mas se você acha que não é certo, beleza. Então você não cobre 50 sua mão de obra. Você cobre 80 sua mão de obra. E o restante que é de peça do dono.
Então, se você cobrar 100, a 105 ele gastou de peça. R$155, certo? 155. Mas o seu 60 igual 165. Vai o errado aí. 165. O que deu aqui? Então, é assim que funciona. Vai, presta atenção. 165. Então, os seus R$60, se voltar o induzido queimado, não vai cobrir nada. Então, como você fez as contas e deu de peça, deixa eu tirar o menos 60. Como você fez de peça 105, você não vai levar esse prejuízo se ela voltar queimada. Ó, a diferença é grande. Se ela voltar queimada, vai entrar tudo isso aqui, tem que voltar para a máquina, que a sua mão, o seu ganho foi R$60, você não cobre. Então você tem o direito de cobrar mais 20% em cima das peças que você está comprando para o cara. Você tem o direito. Se você não quer colocar os 20% em cima das peças que você tá indo buscar, que você está gastando gasolina, você vai de carro, você vai pagar frete. Você vai de bicicleta, você vai de moto, você está gastando. Então, se não quiser colocar 20% em cima, tem gente que põe até 50%, você faz o quê? Aumenta a sua mão de obra. Você aumenta a sua mão de obra para 80%. Certo? E deixa por aí. Para você ser um cara legal de oficina. E mesmo, você deixa por aí. Se voltar queimado, o seu prejuízo também não vai ser 100%, certo? Mas a gente sabe que a máquina não é para voltar assim que você troca uma peça nova. É para durar. Então, você coloca ali os 80% da sua mão de obra, mais as peças do cara. 105 mais 80 igual 185. Um induzido e um carvão. É justo. É justo. A máquina não pode voltar. Mas se ela voltar, você não vai perder 100%. Apesar que nas lojas, quando a gente compra um produto, a gente já está pagando 2 por causa disso. Mas nós não somos loja, nós somos conserto. Então, saiba diferenciar. Você não pode levar um prejuízo de 100%. Isso jamais. E nem um prejuízo abaixo de 50%. Pelo amor de Deus, né, meu? Vocês não entenderam mais ou menos como é que é? Aqui é a mesma coisa. Eu joguei 80 para ficar justo para todo mundo, minha mão de obra, pro dono e para mim. Aqui eu cobro 100 de mão de obra. Eu cobrando 100 de mão de obra, eu vou precisar aqui trocar o quê? Um induzido e um carvão. Quanto é um induzido? Eu tô fazendo por cima. Tem uma base, né, gente? Uma base. Por cima, uma base da coisa. 90 um induzido. Mas que sempre tem que trocar o carvão quando troca o induzido, mais 15 igual 105. Aí você tem mais uns rolamentos, que isso aqui sempre tem que trocar rolamento. Mas o que? Mas eu já pus mais? Mais 30 de rolamento, igual 135. Isso só estou falando da parte elétrica motora com a sua mão de obra. Com mais 100 da sua mão de obra, vai sair 135. Certo? Correto? Ó, mais 100 igual 135. É o justo, seu e do dono. Não estamos falando da mecânica. E aí se entrar a mecânica? 60, um came, um eixo central, 60, 45, 50, um rolamento excêntrico. Aí você vai pôr mais que 100 conto que custou de peça do
da mecânica. Mais 100. Olha lá, 335. Então, é tudo um preço normal de qualquer lugar, já incluído sua mão de obra. Aí, ó, entendeu? Agora, se é um cara muito azarado, se o cara chegar com o induzido queimado e com a mecânica estragada antes da garantia, aí você é bem azarado, porque o seu 100 conto não vai cobrir as coisas que você vai ter que fazer. Você vai fazer tudo, mas uma parte você vai fazer, seu dinheiro já foi. Mas se vier um induzido queimado, você já cobriu o seu mão de obra. Se tiver uma mecânica só, não induzido, que acontecer alguma coisa, o 100 também já cobriu. Só que você ganhou e não ganhou, né? Mas a gente tem que contar que ferramenta não é para ir e voltar. Certo? E isso caso ocorra uma volta de garantia, que não se deve, mas ocorre. Tá? Oficina que fica vindo ferramenta todo dia, fecha, monta outra coisa, troca de profissão. Que você ficar voltando toda hora, o que acontece? Você só vai levar prejuízo. Então não pode voltar. Se voltar, você tem que ganhar mais. Você tem que ganhar aquilo que, pelo menos aquilo que foi coberto de peça. Porque senão fica difícil. É mais ou menos isso. Tá bom? É mais ou menos isso. Não é uma regra minha, é a regra de todo mundo. Né? Eu faço aqui, pra mim eu trabalho assim, desta forma. Como eu disse, você pode jogar 20% em cima das peças que você correu atrás também. Muitos fazem isso. Isso vai de cada um, de cada oficina. Mas, como no começo do vídeo eu mostrei para vocês, tudo isso você tem que ter. Por isso você tem que cobrar. Então, se os gostam do valor ou não gosta, os valores se encaixam nos parâmetros aqui de trabalho seu. Não tem como você fugir disso. Se você fugir, vocês iam. O prejuízo é grande. E torcer para a ferramenta não ficar voltando. Torcer não, uma palavra correta não é essa. Fazer o máximo, melhor possível, para você ter lucro e não perder o seu lucro numa volta antes da garantia, certo? Em alguns casos acontece que o cara judia, mas isso não é toda hora, todo mês. Isso é de vez em quando. Então, não é um prejuízo. O prejuízo se voltar toda hora, então fique esperto. Mas eu trabalho mais ou menos assim, nessa faixa. E quando o valor do serviço chega em 300, 400 conto, você não vai meter cartão comprando peça. Não vá bancar a ferramenta do cara. Quando um valor assim, você tem que exigir a metade do valor. Manda o cara dar um Pix. Hoje está muito fácil transferir dinheiro. Mete o Pix, porque muitos não vêm pegar no tempo certo. Pode ser que pegue, demore. Pode ser que demore pegar. O seu dinheiro vai ficar lá empatado no seu cartão, na sua conta, que você investiu na máquina, nesses valores. Eu não cobro o valor quando o valor é pouco. 100 conto, nem peço. 150, nem peço. Mas quando ele passa 250, 300, 400 conto um orçamento, eu peço a metade. Senão aí você vai ficar com conta muito estourada, porque você não vai comprar só para uma ferramenta. Vai ter outras coisas que você vai pedir para outras, e aí você vai ficar no prejuízo, pedindo pelo menos a metade. Quando chega um valor alto, pede a metade, senão você leva a bonde. Gente, foi até complicado para explicar isso aí, cara, mas a ideia é em cima disso, tá bom? Agora, eu sei, cada um. Eu tô falando eu aqui, eu trabalho nesse esquema. A serra circular, serra martelete 15, 20 quilos, cada um tem o seu valor. Quem dá o valor não sou eu, é você. Eu tô falando sobre os valores que você cobra, é isso. Se você cobra 200 de mão de obra, vê lá quanto deu de peça. Sem conta aqui, ó. Vamos supor que eu falei, que eu joguei, que eu cobro de mão de obra. Ah, mas você não trocou quase nada, não é induzido, não, ainda foi só um rolamento ou uma pecinha que custou 30 do martelete. Então o cara vai desembolsar só 30 reais. Mas os meus 100 é sagrado. Entendeu? Mas se eu tô ganhando 100. Se ele gastou 30, 50 de peça, meu 100 é sagrado. Se ele gastou 200 reais de peça, meu 100 é sagrado. É assim que funciona. Pra mim. Esse valor, em alguns outros lugares, poderia ficar até maior. Estou falando por mim, não estou falando pelos outros.